Meu nome é Aurora e esta história aconteceu com minha avó quando ela era jovem. Ela sempre a contava para mim e minha irmã antes de falecer, infelizmente. É uma história muito perturbadora e sempre nos deixava com pesadelos. É importante dizer que é 100% real. Minha avó cresceu em uma cidade muito pequena. Sua família era muito católica e, portanto, ela também o era. Embora não tanto quanto minha bisavó, que era uma fanática religiosa. Minha avó conta que, quando estava no ensino médio, tinha aulas no turno da tarde e saía por volta das 8 horas da escola naquela época. Ela caminhava para casa todos os dias acompanhada de 2 amigas que também moravam na mesma rua. Eles sempre passavam pela igreja da cidade, que ficava bem no meio do caminho entre a escola e o bairro dela. Vale ressaltar que minha avó frequentava aquela igreja com seus pais e irmãos todos os domingos, mas havia algumas freiras que a incomodavam. Ela contava que as freiras a deixavam muito desconfortável, pois sempre tinham expressões faciais zangadas. Mesmo quando a minha avó usava uma blusa de botões de manga curta, elas a olhavam de maneira desdenhosa, como se a estivessem julgando. Uma noite após as aulas, minha avó e suas amigas foram à feira da cidade, que acontecia anualmente e ficava muito perto da escola. No entanto, elas perceberam que já eram quase meia-noite, o que as deixou preocupadas, pois sabiam que teriam problemas com seus pais, que eram um tanto rigorosos. Elas se apressaram para voltar para casa, caminhando como sempre, já que naquela época não havia perigos nas ruas. Ela conta que estavam a meio caminho quando passaram pela igreja novamente. Mas algo chamou a atenção delas. As luzes da parte de cima da igreja estavam acesas, o que era estranho devido à hora. Além disso, podiam ouvir gritos de dor vindos de lá. Elas decidiram se aproximar com cuidado e olhar pela janela da igreja para ver o que estava acontecendo, sem serem notadas. Ao olharem pela janela, viram várias freiras alinhadas, mas não sabiam o que estavam fazendo, pois os gritos continuavam a aumentar. Com muito cuidado, elas se aproximaram da janela dos fundos da igreja para obter uma visão melhor do que estava acontecendo. No entanto, se soubessem o que veriam, minha avó diz que preferiria nunca ter olhado. As freiras subiam as escadas uma por uma, tiravam suas roupas até ficarem completamente nuas. A Madre Superiora as açoitava com chicotes, mas isso não era tudo. Elas também testemunharam a vida sendo tirada de uma delas, pois, segundo a Madre Superiora, ela havia desobedecido às regras. A vítima se ajoelhou para que uma corda fosse colocada em seu pescoço, chorando e suplicando perdão. Depois disso, ela foi jogada no vazio, pendurada naquela corda. Elas viram a vítima debatendo-se e sofrendo até perder a vida. Isso deixou todas elas completamente chocadas. Minha avó conta que teve que cobrir a boca de uma de suas amigas, pois ela estava chorando incontrolavelmente e quase as descobriu. Além disso, isso não foi tudo, pois minha avó decidiu continuar observando, como se não tivesse visto o suficiente. Ela diz que quando o corpo sem vida foi retirado, todas as freiras ajoelharam-se do nada e uma presença saiu do altar. Ela diz que só conseguiu ver uma sombra grande, mas que não parecia ter a forma de uma pessoa, mas sim a de algum animal que andava em 2 patas. Todas elas começaram a adorar a sombra e a rezar em um idioma que ela não entendia. Minha avó sentiu tanto medo que nem mesmo sua curiosidade a fez ficar para ver do que se tratava. Ela correu o mais rápido que pôde para alcançar suas amigas, que já haviam ido embora porque não suportaram o que viram. Ao chegar em casa, elas receberam uma repreensão severa e até alguns castigos. Mas minha avó conta que nem sentiu as punições porque estava mais traumatizada e perplexa com o que tinha visto naquela igreja, naquela cerimônia da meia-noite. Minha avó nos contava que sua mãe implorava todos os domingos para que ela não fosse à missa, e às vezes fingia estar doente para evitar isso. Pois sua mãe era muito rígida quanto a isso,
e sempre a obrigava. Ela dizia que as poucas vezes que foi à missa depois disso, via as freiras com mais medo do que nunca e sentia que estava sendo observada por elas mais do que o normal. Ela estava ficando cada vez mais paranoica. É claro que elas nunca mais passaram por aquela igreja àquelas horas da noite. Espero que vocês tenham gostado desta história sombria da minha avó. As situações mais macabras e perturbadoras ocorrem nos lugares menos esperados. Me chamo Cláudia e esta história pertence à minha mãe quando ela era jovem e estudava no ensino médio. Seus pais a colocaram em um internato religioso dirigido por freiras, porque meus avós eram donos de várias empresas e viajavam muito constantemente. Eles não queriam que minha mãe perdesse aulas e parte do ciclo escolar devido a isso. Ela nunca quis entrar lá, mas não tinha outra opção. Ela conta que as freiras eram muito rigorosas e havia uma igreja muito antiga dentro do internato, onde todas as alunas tinham que comparecer obrigatoriamente para a missa todos os domingos. Minha mãe me contou que desde que entrou nesse lugar, suas colegas de quarto lhe contaram que coisas estranhas aconteciam naquela igreja durante a noite. Seu dormitório ficava a apenas alguns metros da igreja. Então elas podiam ver e ouvir coisas que aconteciam lá dentro a partir das 11 da noite. Quando tudo estava apagado e todas estavam dormindo, minha mãe, a princípio, não acreditou no que lhe disseram. Ela pensou que estavam tentando assustá-la por ser a novata, mas depois ela mesma vivenciou o que lhe contaram. Tudo começou naquela mesma noite em que ela chegou. Ela diz que estava prestes a adormecer quando de repente ouviu batidas vindas de fora, como se estivessem batendo na porta principal da igreja. Ela acordou imediatamente e viu uma de suas colegas de quarto olhando pela janela, fazendo sinais para ela ficar quieta e olhar também. Ao fazer isso, ela viu a porta da igreja sendo fortemente batida, com uma força impressionante. Isso era muito estranho, já que não havia vento e todas as luzes estavam apagadas. E ela não achava que alguém estivesse lá dentro. Elas não sabiam o que estava batendo com tanta força naquela porta, mas isso não parou por aí. Elas também ouviam como se alguém estivesse movendo os bancos da igreja com muita potência, causando um eco que ressoava. Minha mãe não sabia o que estava acontecendo e perguntou à colega de quarto, mas ela também não tinha explicação. Ela apenas disse: "Nós te avisamos." Isso continuou por quase toda a noite. Na noite seguinte, ela foi acordada novamente por um barulho alto, mas desta vez era mais tarde, por volta das 3 da manhã. Ela foi a única a acordar desta vez e correu para a janela novamente para ver o que estava acontecendo. Ela viu o que parecia ser uma freira parada do lado de fora da porta da igreja, olhando diretamente para a janela dela. Minha mãe se abaixou imediatamente com medo de que a freira a tivesse visto, mas estava com muito medo, pois a freira parecia sinistra, parada e observando a janela de seu quarto, como se soubesse que alguém a estava observando. Foi algo muito estranho. Assim passaram vários dias e minha mãe começou a se acostumar com esses eventos que ocorriam na igreja durante as noites. Ela não se levantava mais para olhar e preferia continuar dormindo. No entanto, uma noite tudo mudou. Ela e suas colegas foram acordadas por um grito muito alto vindo da igreja. Foi tão forte que desta vez as acordou a todas. Eram 6 no quarto e todas correram para a janela para ver o que estava acontecendo. De repente, elas perceberam que uma das colegas estava desaparecida. Só havia 5 no quarto. Elas tinham um banheiro próprio lá dentro, mas ela também não estava lá.
Não fazia sentido ela ter saído do quarto, já que, como mencionei, tinha um banheiro ali e, além disso, estava estritamente proibido sair dos quartos a partir das 9 da noite. A melhor amiga da garota desaparecida decidiu sair para procurá-la, e minha mãe e outra colega decidiram acompanhá-la para ajudar na busca. Ela conta que todas estavam muito assustadas, com medo de serem pegas, por isso foram em silêncio. Elas chegaram até a igreja, onde a porta estava completamente aberta. Minha mãe não queria entrar, pois estava com muito medo, mas também não queria ficar do lado de fora, correndo o risco de ser vista por alguma freira. Então ela entrou com as outras duas garotas. A primeira coisa que minha mãe notou foi que o crucifixo que estava no altar estava de cabeça para baixo. E uma das colegas gritou alto quando viu algo que a assustou. Todas olharam para ver se alguma freira estava vindo, mas parece que não ouviram o grito. Quando perguntaram à garota por que ela tinha gritado, ela disse que um dos santos na parede tinha sorrido para ela. Minha mãe conta que era difícil não acreditar nela, pois o terror estava estampado em seu rosto. Depois disso, ela saiu correndo, ficando apenas minha mãe e a melhor amiga da garota desaparecida na igreja. A igreja tinha uma pequena capela anexa, então elas decidiram verificar lá, já que tinham ouvido muitos ruídos vindos daquele local. No entanto, antes de entrar, a colega de quarto saiu da capela como se nada tivesse acontecido, seguida por 3 freiras que as repreenderam por estarem fora de seus quartos aquelas horas, e, é claro, as puniram. Ao voltarem ao quarto, perguntaram à garota o que ela estava fazendo lá com as freiras, que estavam muito preocupadas com ela. Mas ela disse que não se lembrava de nada, que não sabia como tinha chegado lá. Apesar de parecer muito desorientada, minha mãe não sabia se acreditava ou não nela, porque tudo era muito estranho. Os dias passaram e a garota que desapareceu naquela noite continuava se comportando de maneira estranha. Ela quase não conversava com ninguém e parecia estar constantemente assustada. Até que um dia seus pais a retiraram do internato sem aviso prévio e sem se despedir das colegas. Após algumas semanas, a melhor amiga dessa garota a encontrou em um fim de semana e ela finalmente revelou o que havia acontecido. Ela disse que tinha memórias vagas do ocorrido, mas o pouco que lembrava era que uma das freiras a havia chamado silenciosamente naquela noite, levando-a para fora do quarto sem acordar ninguém. Ela disse que lhe deram algo para beber na igreja e sua visão começou a ficar turva. O que ela recordava era que na capela havia símbolos estranhos desenhados no chão, como estrelas feitas com terra, e outros símbolos que ela não reconhecia. Várias freiras estavam lendo um livro em um idioma desconhecido. Ela se lembra de ter sido picada no dedo com um alfinete e sua gota de sangue foi usada para traçar um símbolo no chão. Após isso, ela não conseguia mais se lembrar de nada. Isso explicava por que ela tinha se comportado de maneira tão estranha nos dias subsequentes ao incidente. Ela estava gradualmente lembrando do que aconteceu, o que a deixava desconcertada e com muito medo. No entanto, ela não compartilhou os detalhes reais com seus pais, apenas inventou que estava sendo maltratada por uma colega sem dar mais explicações. Minha mãe ficou assustada ao ouvir tudo isso e temeu que ela e suas colegas pudessem ser as próximas. Então ela conversou com meus avós para convencê-los a tirá-la também do internato. Embora tenha sido difícil convencê-los, no final eles concordaram, e minha mãe finalmente foi libertada daquele lugar. Em conclusão, minha mãe não tinha certeza do que estava acontecendo naquela igreja, mas estava claro que as freiras estavam envolvidas em atividades estranhas e rituais. Invocar demônios e outros acontecimentos sinistros pareciam estar acontecendo ali. Os crucifixos virados e os santos com sorrisos macabros confirmavam as suspeitas. Os ruídos durante toda a noite provavelmente eram resultado dessa atividade. Até hoje,
A lembrança dessa história a assombra e ela ainda sente arrepios ao contá-la. Minha mãe não perdoa meus avós por tê-la colocado naquele internato. Meu nome é Rodrigo e quero te contar esta história que meu avô nos contou há algum tempo. Quando meu avô era jovem, ele foi para outro país com seu pai em busca de melhores oportunidades de trabalho, já que tinham muitos filhos para sustentar. Meu avô era o mais velho, então decidiu acompanhá-lo, enquanto minha avó ficou em Portugal com os outros filhos. Meu avô conta que seu pai conseguiu trabalho como pedreiro de estradas, mas precisava passar a maior parte do tempo fora da cidade onde se estabeleceram. Então meu avô arranjou um emprego como zelador em uma igreja católica na cidade. O padre permitiu que ele dormisse em um dos quartos do convento de monges atrás da igreja. Assim meu avô não dependia mais de seu pai e não precisava viajar constantemente com ele. Ele agora tinha seu próprio emprego e um lugar para viver. Naquela época, meu avô era muito jovem, tinha apenas 17 anos. Mas desde criança ele trabalhava para ajudar seus pais, parecia fácil para ele. No entanto, nem tudo eram flores, pois meu avô nos contou que os monges daquele lugar eram muito estranhos. Eles não gostavam de falar com ninguém que não fosse da sua religião, ou mesmo com qualquer pessoa que não fosse monge. Além do padre, eles eram fanáticos religiosos e não eram amigáveis. Meu avô limpava a igreja todas as manhãs antes da primeira missa e novamente à noite quando a última missa terminava. Ele mencionou uma senhora que vivia na rua e frequentava a igreja todos os dias, mesmo quando não havia missa. Ela sempre se sentava em um banco e às vezes o padre lhe oferecia comida. Meu avô pensava que era por caridade, porque o padre era a única pessoa boa naquela igreja. No entanto, isso mudaria em breve. Uma noite, enquanto meu avô dormia em seu quarto perto do convento, ele foi acordado por gritos vindos da igreja. Ele olhou pela janela e percebeu que os gritos vinham de lá. Ele decidiu investigar e descobrir o que estava acontecendo. Ao se aproximar da igreja, ouviu o sacerdote recitando orações e os gritos da mulher continuavam, como se estivesse sendo torturada. Meu avô não entrou na igreja, mas lembrou de uma entrada nos fundos que levava ao porão da igreja. Ele tinha as chaves do local, então entrou facilmente. Ele queria descobrir o que estavam fazendo com aquela mulher. Ao entrar, ele percebeu que os gritos vinham do altar onde as missas eram realizadas. Ele se aproximou de uma capela e viu a mulher, a mesma senhora vagabunda, amarrada a uma cama com 4 monges e o padre a golpeando enquanto rezavam, praticando um exorcismo. A mulher suplicava para ser solta, alegando que não estava possuída. Perguntava por que estavam fazendo aquilo, mas ninguém respondia. Meu avô ficou chocado ao ver tudo isso. Quando perguntado por que ele não chamou a polícia imediatamente, ele disse que o telefone mais próximo estava na sala do padre, que estava sempre trancada, e naquela época não havia celulares. Além disso, ele achava que não acreditariam nele e poderia ser preso por estar no país ilegalmente e trabalhando sem documentos. Então meu avô viu a situação piorar a cada minuto. A voz da mulher mudou, tornando-se grave e assustadora. As velas se apagaram e ela começou a se debater com tanta força que conseguiu se soltar das cordas que a prendiam. O padre ordenou que ela fosse morta e um monge a esfaqueou no peito até ela morrer. Meu avô fugiu pelo mesmo caminho que entrou e trancou-se em seu quarto, tentando assimilar o que tinha visto. Ele não sabia o que fazer e ainda estava cheio de adrenalina. Ele ficou lá até a manhã seguinte, quando um monge bateu em sua porta perguntando por que ele não tinha feito a limpeza antes da primeira missa. Ele fingiu estar doente e o monge acreditou, dizendo que falaria com o padre. Meu avô não pensou 2 vezes e pegou suas poucas coisas,
saindo de lá sem ser visto. Ele voltou para Portugal e levou anos para se recuperar completamente daquela experiência horrível que, claro, ficou impune. Ninguém percebeu o desaparecimento da mulher, já que ela era sem teto e não tinha família. Ele concluiu a história refletindo sobre quantos casos semelhantes podem existir, permanecendo impunes e desconhecidos. Há alguns anos, quando minha irmã era pequena, aconteceu algo muito estranho em uma igreja. Um de nossos tios havia falecido, e lembro que fomos ao seu enterro e depois fomos para uma missa que fizeram em uma igreja que estava no mesmo cemitério, pois era bastante espaçosa. Minha irmã tinha cerca de 5 anos na época, eu tinha 16. Recordo que minha mãe me incumbiu de cuidar e vigiar minha irmã, já que ela era muito inquieta e de repente saía correndo sem avisar. Minha mãe estava acompanhando meu pai, já que era o irmão dele que havia falecido. Era por volta das 8 da noite e a missa estava chegando ao fim. Todos saíram da igreja e se reuniram no estacionamento para dar os sentimentos à família pela última vez. Meus pais também saíram rapidamente. Lembro que em questão de segundos a igreja estava vazia. Eu estava me despedindo de alguns primos quando olhei para minha irmã e a vi caminhando para a frente, ao lado do pequeno altar onde a foto do meu tio estava exposta. Colocaram a foto lá para a missa. Percebi que minha irmã estava falando com alguém. Me aproximei para vê-la, já que uma coluna me impedia de tê-la em vista, mas eu podia ouvi-la. Quando me aproximei, percebi que não havia ninguém mais ali. Ela estava em um degrau do altar, olhando na direção da foto do meu tio e conversando. Pensei que ela estivesse simplesmente conversando com a foto dele, então gritei para ela vir até mim, já que tínhamos que sair para nos despedirmos de todos também. No entanto, ela não me olhou. Estava muito concentrada, falando baixinho sobre coisas que eu não conseguia ouvir. Me aproximei para segurá-la pelo braço, mas assim que o fiz, senti algo passar por mim. Como uma corrente de ar que se sente quando alguém passa rapidamente ao lado. Até meu cabelo se mexeu. O ar estava frio. Foi uma experiência muito estranha. Senti um arrepio intenso e até deixei escapar um palavrão. Minha irmã me olhou e depois virou para o lado, falando com o vento, dizendo: "Perdoa ele, ele não é mau", se referindo a mim. Perguntei a ela a quem ela estava dizendo isso. Ela respondeu que o anjo da guarda dela estava ao meu lado e eles estavam conversando. Eu a segurei pelo braço e comecei a levá-la para fora, mas ela não queria me seguir. Dizia que estava conversando com seu anjo e que ele iria me punir. Eu a ignorei e continuei levando-a para fora da igreja. Chegando à porta de entrada, minha mãe estava lá, prestes a nos buscar. Entreguei minha irmã a ela e ela a levou. Antes de sair da igreja, algo me fez olhar novamente para aquele altar. E lá eu vi claramente uma sombra passar por trás da foto do meu tio. Fiquei arrepiado ao ver isso e saí correndo em direção às pessoas. Um primo me viu muito assustado e me perguntou se eu estava bem. Não pude evitar contar a ele tudo o que havia acontecido com minha irmã. Ele disse que não era para eu achar estranho, já que estávamos em um cemitério e, além disso, atrás daquele altar onde ela estava conversando, havia um cômodo com as cinzas de muitas pessoas. Não posso dizer com quem exatamente ela estava conversando ou o que senti passando por mim, mas foi algo que me encheu de medo. Levei vários dias para conseguir dormir sozinho, e não me envergonho de dizer isso. Sempre ia para o quarto do meu irmão mais velho, já que minha irmã sentia que alguém passava por meu lado. Minha irmã, até hoje, diz que não se lembra de nada dessa experiência.
como se tivesse sido apagada de sua mente. Portanto, ela também não consegue me dizer com quem estava conversando naquele dia, ou o que era aquele anjo que apareceu para ela, ou se era algo mais.